colega Juliano, e nós estamos aguardando o Rafael Rotter, que estava aqui na porta e acho que foi abduzido, né? Então, a gente vai contar para vocês a nossa trajetória de 1 ano e 1 hora. Então, vamos tentar resumir, mas tem bastante coisa para contar. E os guris estão aqui pelo simples fato de que eles vão me cortar. Toda vez que eu falar demais, eles vão me cortar. Esse é o objetivo deles aqui, me cortar. Pode começar. Então, o que é o RoboEd? O RoboEd é um projeto educacional que trabalha com robótica nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um grupo de escolas. Há uns anos atrás, nós tínhamos... Um ano atrás, nós tínhamos 22 e hoje temos 60. Como a gente consegue crescer tão rápido? O trabalho do professor, junto com o aluno. Pode passar. Então, para quem não é do Rio Grande do Sul, né, nós temos aqui no Rio Grande do Sul 30 coordenadorias de ensino, e cada coordenadoria tem um núcleo de tecnologia educacional, que vem a ser um ambiente computacional para a formação de professores. Então, cada coordenadoria tem uma pessoa, 2, 3, 4, 5, até 11. Na minha coordenadoria, até 2015, era só eu. Eu para 90 escolas. Aí eu coloquei o mapa. Então, a nossa coordenadoria é a que está em vermelho, né? A nossa 28ª coordenadoria, que vai englobar os seguintes municípios. Chegando o professor Rafael, estava lá te devolveram lá. Estava ajudando a nossa equipe que está fazendo o projeto Exatamente. do Fab Lab e deu um probleminha técnico e estava lá dando um auxílio agora. Então, nós temos 5 municípios, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Glória e Viamão, com a seguinte característica: cidade, dormitório, região metropolitana, cidades que têm um alto índice de violência, evasão escolar. São cidades que realmente precisam de um projeto diferente, diferenciado, e um projeto que realmente olhe para essas crianças que estão lá no meio dessa situação. Esse é o grupo hoje. O grupo ainda não é tão grande, né? Mas ainda é um bom grupo. Nós temos ali o Juliano, eu e o Rafael. Mais um mapinha mostrando a nossa região como vizinha de Porto Alegre, né? Região metropolitana de Porto Alegre. E agora vem o que a gente não gosta de mostrar, mas a gente mostra, que é o nosso ranking. Então, nós temos 5 municípios. Dos 5 municípios, 3 municípios estão nos índices de violência do Brasil e do Rio Grande do Sul. Os mais altos índices de violência. Então, é um desafio? Com certeza. É um desafio da aula nessas escolas? Com certeza. Mas, o que a gente tem? Uma incapacidade do professor de chegar nesse aluno, em qualquer aluno. Então, a gente pegou uma frase do Mozart Ramos, que diz que temos uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Como a gente pode vencer esse desafio? Pilares da educação. Isso é o ideal, né? Seria o melhor que a gente tivesse que acompanhar isso, né? Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. Então, eu acho que a robótica pega justamente isso. Esse compartilhamento de informação. Dentro disso, a gente tem uma pirâmide educacional, né, e que a gente faz o inverso da pirâmide. Né? O que a gente tem nas escolas? Aula expositiva, leitura, audiovisual. Sabendo que a gente só aprende fazendo. Se eu consigo ensinar alguém aquilo que eu estou fazendo, é muito mais rápido o aprendizado. Então, tem gente que fala, mas eu vou ficar falando. Você sabe que o tempo de retenção é 30 minutos. Então, eu vou falar 30 minutos. Depois do símbolo, quando vocês não estiverem mais prestando atenção, eu vou passar para os guris. Que daí eles vão... Mas, seguindo nessa ideia da pirâmide, aqui nós demonstramos que o professor tem que deixar de ser o centro, o foco da aprendizagem. Ele vai ser apenas mais um companheiro na educação. Ele vai ter que ser um professor facilitador, mediador. Então, ele não é mais o dono do conhecimento, mas sim mais um aluno. E para muitos colegas isso é muito complexo, porque nós temos um ego avançado, querendo ser sempre o dono da verdade. E o ato vai ser apenas mais uma voz de um grupo. Apesar do pouco tempo de projeto que nós já temos experiências em algumas escolas, alguns trabalhos, projetos de robótica dentro das nossas escolas estaduais. Eu já desenvolvo um projeto dentro da escola Vale Verde, no município de Alvorada, e apesar de 1 ano de projeto, a gente já está tendo bons resultados. Estamos participando aqui da mostra, lá no estande no fundo. Convido a todos que ainda não foram lá visitar, que conheçam o nosso trabalho, o trabalho dos nossos alunos. Em apenas 1 ano, já está se conseguindo um ótimo resultado. Eles estão aqui, participam de campeonatos,
estão desenvolvendo o projeto do Fab Lab. Então, o aluno, pela minha própria experiência, dentro do projeto da minha escola, qual é a maior facilidade dele? Ele tem que meter a mão na massa, ele tem que praticar. Não adianta eu só ficar ensinando conceitos, ensinando programação, se ele não pegar e não queimar os dedos com solda, não queimar motor. Tem que deixar eles fazer. Eu nunca digo não para o aluno. O teu projeto é esse, tu quer fazer tal coisa? Faz. Não deu certo, deixa ele queimar a cabeça até ele descobrir aonde que está errado. Claro, se eu vejo que a coisa não vai, aí tu acaba interferindo, tu acaba mediando para que ele consiga chegar e consiga descobrir a solução do seu problema. Esse é o grande desafio. Quando a Suzy passou aquele slide, gostaria que retornasse aquele slide do desafio. Porque qual é o grande desafio da escola do século XXI? Qual é a escola que nós temos hoje? Uma escola do século XIX. Todos veem na mídia, escolas com problemas de estrutura, com problemas. Professores do século XX e alunos do século XXI. Muitos de nós, professores, não sabem ligar os computadores, não sabem formatar um pendrive, não sabem salvar um arquivo, de repente, tem que usar só o Windows, só o Office, porque o Linux é uma coisa de 1000 cabeças, uma coisa complicadíssima. E esse aluno que está chegando na sala hoje de aula, nas nossas escolas, ele já tem todo esse domínio, todo esse aparato tecnológico, já sabe lidar com todas essas ferramentas que muitas vezes nós consideramos isso uma grande dificuldade. Por isso que nós estamos falando hoje sobre robótica educacional livre, para que a gente consiga aliar todas essas dificuldades e trazer o aluno para um mundo na qual ele nunca pensou que poderia estar inserido. Mas definição. Posso falar? Tá. Mas a grande questão justamente é fazer com que a gente consiga movimentar os nossos colegas professores. Por quê? Há muitos anos, na mesma escola, fazendo sempre as mesmas coisas, todos os dias, o que a gente acaba? Acaba virando a rotina, né? O professor vem todo dia com a sua mala, né, com uns 50 quilos. Tô cansado. Quando é que chega as férias? Se continuar assim, a tua vida acaba entrando numa monotonia total. Então, eu costumo dizer assim para os colegas, gente, faça alguma coisa diferente. A gente tem que se doar um pouquinho para a educação, senão esse panorama que a gente tem hoje em dia nas escolas públicas não vai mudar. E começa pela gente. A gente se doando um pouquinho de cada vez, né, algumas horas por semana que seja. Eu faço isso. Eu, fora do meu turno, das minhas horas de sala de aula, eu vou para a escola de tarde e fico trabalhando com os alunos. E assim, isso é o que a gente tem implantado no projeto do RoboEd, para que nossos colegas professores, eles se doem, a gente está plantando essa semente, eles comecem a construir uma nova educação, uma nova mudança de pensamento em relação à educação pública, introduzindo os conceitos de robótica, porque os alunos gostam, os alunos ficam maravilhados, eles ficam naquela euforia toda vez que se fala em levar alguns alunos ou alguma escola para alguma competição, para alguma mostra. E realmente é um mundo que a gente tem que continuar disseminando e continuar, principalmente assim, continuar beneficiando, né? O aluno é o grande beneficiado. Só contar um caso rapidinho, eu sei que a Suzy está querendo passar outros slides, mas eu fui dar uma aula inaugural numa escola aqui de Porto Alegre, e aí eu dei algumas ideias que nós fazemos no nosso grupo, e aí um colega mandou pelo WhatsApp a seguinte frase: muito obrigado, caro amigo, eu vejo que com essas ideias que tu trouxe hoje, pode desenvolver a minha ludicidade e o meu espírito novamente de ensinar. O que vocês concluem numa ideia dessa? É muito, para nós que somos educadores, é muito pesado um colega que já está quase no fim da sua carreira dizer que vai desenvolver a sua ludicidade e o seu espírito de ensinar novamente para os alunos. Imagina que tipo de colega estás, que motivação de repente está tendo para ensinar esses alunos. E vendo que de repente com um projeto simples, com uma nova roupagem, ele pode de repente voltar a ter os brilhos nos olhos e encantar novamente, e ter gosto novamente pela sua profissão. Então, a gente tem aqui uma definição básica de robótica educacional. Então, o aluno pode montar, ele pode programar. E a ideia do projeto RoboEd é justamente isso. É um projeto muito livre. A escola pode definir. Eu vou só construir, eu vou só programar, ou eu vou construir, eu vou programar.
Então, é muito rico. Então, a gente não pode dizer que as 60 escolas que estão no grupo, que elas estão homogêneas, elas estão heterogêneas. Cada uma está trabalhando de uma forma diferente, mas o importante é começar o trabalho e continuar o trabalho. Não é o trabalho acabar dentro de 1 mês, 2 meses, porque todo mundo desmotivou. Ah, eu fiquei desmotivado, não vou mais fazer. A ideia é plantar semente. E voltando, pode continuar, eu vou agora contar realmente. Então, a ideia de que a robótica promove a pesquisa, a curiosidade, um ambiente educacional interdisciplinar, dinâmico, criação, construção, autonomia e, principalmente, compartilhamento de informação e de saber. Então, como começou o vírus, digamos assim? A gente chama a robótica de vírus, né? A gente é picado pelo vírus da robótica. É uma coisinha que a gente nem imaginava. Depois que a gente vê, a gente não volta nunca mais a gente é igual quando a gente chega perto da robótica. Então, eu estava lá, assim, em 2013, e um dia chega um professor na minha coordenadoria e diz, olha, eu tenho um projeto de robótica e eu estou indo para a MNR. E eu preciso de apoio para ir. A gente quer levar os alunos de uma escola bem complicada em Alvorada. Então, nós queremos ir. Eu estou rouca, eu vou continuar. Não é da água. E eu disse, não, vamos ver. Fui lá ver o projeto dele, me apaixonei. Aquele dia foi o dia que eu peguei o vírus. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa fenomenal. Vocês construíram esse robô de sucata, usando um tablet antigo, com papelão. Não estou acreditando. Ali ele me pegou. Aí eu voltei para a minha coordenadoria e fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Eu preciso dele. Aí eu peguei ele, a gente pega o primeiro, porque eu sou professor de história, filosofia, sociologia. Então eu peguei ele, em 2014, ele trabalhou comigo, e a gente fez o primeiro curso de robótica educacional. Porque qual era o meu pensamento? Nós temos 90 escolas. Eu não acredito que em 90 escolas eu não tenha um professor que goste de robótica ou que tenha vontade de trabalhar de forma diferente. Só eu tenho que chamar esses professores. E aí, em 2014, a gente, quando chamou o primeiro curso de robótica e tinha o Scratch, a gente começou a aparecer algumas pessoas. Começa a aparecer, assim, pessoas que não iam se conhecer, que cada um estava em um município diferente, alguns já com alguma caminhada em robótica, outros começando. E, então, tivemos uma FECITEP, Escola Guimarães Rosa, com um projeto de um canhão, a COBRE, Competição Brasileira de Robótica Educacional, 2 escolas, Guimarães Rosa e o Princesa Isabel. E o mais interessante, assim, na COBRE, eu fui lá para assistir aquela competição fantástica, E lá eu peguei um cartão. A gente conversei com um dos organizadores e ele disse, eu vou te dar meu cartão. E virou o ano 2015, este professor de 2013 voltou para o município e eu pensei, e agora? Eu preciso começar o projeto, eu quero começar o projeto. Os professores que tinham feito em 2014 estavam me cobrando, ligando e dizendo, não vai ter o curso, quando é que continua o curso? Aí o que eu fiz? Achei uma parceria. A gente tem que ir atrás de quem pode nos ajudar. Alguém que tenha o conhecimento e que tenha disponibilidade, de dizer, eu vou te ajudar a fazer. Aí eu peguei o cartão, liguei e disse, olha, eu sou a Suziane aqui do Núcleo de Tecnologia, a gente conversou, e a pessoa que me atendeu disse assim ainda, falei contigo, falou sim, só que o cartão não era dele. O cartão era dele, mas a pessoa que eu tinha conversado era outra pessoa. Aí eu disse, não, a gente conversou, tu disse que ia dar um curso para meus professores, a gente tem vários professores interessados. Aí o que... Então vem aqui, no Instituto Federal, que ele pensou que eu era meio louca, Essa mulher está dizendo que me conhece, Aí eu vou no Instituto Federal, chego lá, quando eu vejo, entra o rapaz. Realmente não era o rapaz que tinha conversado comigo. Me deram um cartão, que eu me dei hoje, eu dei um monte de cartão que não era meu, que deu do guri. Então, aí eu fui lá. O que ele deve ter pensado? Ele pensou 3 coisas. A primeira, ele pensou, coitada dessa professora que quer fazer um projeto e não tem como começar no município dela. Segundo, ficou com medo de mim, que eu sou grande, Eu não vou dizer não para ela que eu vou apanhar, Mas, em terceiro lugar, o que ele pensou? Achei uma igual. Eu achei alguém que pensa que nem eu. E eu vou ajudar ela. Próximo slide. Está aí o moço. Volta mas bota o moço primeiro. Está aí o nosso moço. Eu fiz questão de colocar tudo que ele é, porque ele merece. E porque eu acho que, com todo o conhecimento que ele tem, ele resolveu compartilhar conosco. Então, poderia ser... Quanta gente tem tanto conhecimento, tanto doutorado, tanto mestrado, e não se dispõe a trabalhar e ajudar? O quê? O Short Bill? Short Bill, chique, muito chique. Ele é chique demais. Mesmo com toda a sua elegância, se dispor a ir no nosso município,
cada quinzena fazer as formações de graça. Nós, como Estado, nunca oferecemos nenhum almoço para ele, né, porque a gente não tem só água ou água com limão. A gente podia escolher água ou água com limão. Né. Mesmo assim, ele fez o curso com nossos professores e, a partir daí, a gente conseguiu chamar os outros professores. Fizemos um curso, dia 21 de julho agora, 1 ano do projeto. Calma, o moço está aqui, eu acho que é o momento da gente... A gente fez uma surpresa para ele, a gente queria que ele estivesse aqui, porque, na verdade, a gente tem um mascote grande, mas a gente mandou fazer um especialmente para ele. Um mascote pequenininho. Robin, vem, Robin, é tu. por favor. Nós consideramos o Robin como o padrinho, É o nosso padrinho. Do nosso projeto. Vamos lá, vamos interromper, vamos lá. Dá os três aqui. Não, vamos dar aqui os três juntos. Deita a mão aqui. Vira o bichinho para lá, né? Agora tira a foto. É ouro. Esse rapaz é ouro. Voltando que na verdade era para ser anterior. O que a gente fez? O Robin me atendeu e disse, olha, eu preciso que tenha um kit, que se compre um kit. A gente fez a reunião, ele foi nas minhas escolas, fez a reunião, e nós conseguimos 22 escolas. E o curso começou dia 21 de julho. Depois disso, a gente tem a compra de um kit, então nossos professores não tinham noção nenhuma. Então nós precisávamos de um kit. A partir disso... Pode passar. Mais um. Ó, aqui a gente tem algumas fotos do grupo, e a gente fez uma formação com alunos e professores o ano passado. O curso começou em julho, e eu vou dizer para vocês que em outubro nossos alunos já estavam ganhando campeonatos. Então, as nossas crianças... Os professores tiveram o quê? 2, 3 aulas? Com certeza. Mas eles conseguiram motivar os nossos alunos. E ali nós temos as fotos. Pode passar, a gente só botou para botar. No final do curso tivemos uma formatura. O pessoal fez a competição entre os professores, os alunos não podiam participar. Era só entre os professores. E aí eu vou só, bem rapidamente, porque a gente tem mais coisa para dizer, mas assim, o que a gente participou em 2015, né, que eu acho que isso tem que se mostrar, é o trabalho dos professores, é a vitória dos nossos alunos, alunos de escola pública, aluno que não sai do seu município, às vezes nem para ir num shopping. Muitos alunos que estão aqui hoje queriam conhecer a PUC. Eu queria só conhecer a PUC, não precisava mais nada, eu só queria conhecer a PUC. E no museu, então, eles estão encantados. Só de estar aqui para eles é uma vitória muito grande. Então, OBR, Cobre, nós temos 4 escolas premiadas, inclusive o prêmio de não ganhar nada a gente ganhou, porque tem um prêmio chamado Zika. Tá, mas, Suzy, eu acho que vocês não conhecem o que é OBR. Ah, pois é. A Olimpíada Brasileira de Robótica, que geralmente ocorre na Unicinos, onde vem pessoal de todo o estado, e é uma seletiva para uma competição nacional. Ela tem 2 etapas, é uma etapa de conhecimentos pedagógicos e conteúdos programáticos. Então vai uma prova e os melhores alunos geralmente ganham bolsas. A escola Princesa Isabel, 2 alunos ganharam bolsas para estudos. E tem a parte da competição, que em si não volta 2 slides. Que ali ele tem que então fazer o seguidor de linha, subir a rampa e pegar um sobrevivente. Então é bem interessante, é um fim de semana inteiro, sábado e domingo, de competições. Nesse caso aqui, eu queria só fazer uma ressalva. Ali está minha esposa. Foi contaminada pelo vírus. Que foi contaminada de tanto eu falar em casa dessas coisas. E hoje ela é mais fanática que eu. Professora de História. Professora de História, formada em Pedagogia pelo Instituto Federal ali do Centro. Depois a Cobre, na qual o nosso padrinho organiza. Competição Brasileira de Robótica Educacional. Geralmente é feito numa sede, esse ano será feito no Júlio de Castilhos. Na data 15 e 16 de outubro. Então, se alguns de vocês ficarem interessados em ir lá observar, fazer uma equipe. Tiver uma equipe para competir, depois conversem no final da palestra com o nosso padrinho Robin. E não tem custo. Estamos lá para nos enfrentarmos. Ela é 2 dias, começa na sexta e no sábado é sumô, primeiro dia, e competição de seguidor de linha no segundo. Na Mostratec, o ano passado, nós, vou usar o termo invadimos, na qual nós conseguimos uma ilha para mostrar os trabalhos. Ficou a minha escola Guimarães Rosa e a escola Princesa Isabel com uma parte, e a 28ª e também a primeira coordenadoria
ficaram com uma parte do estande para botar as escolas a expor os seus trabalhos. Foi uma semana inteira. A Mostratec ocorre lá nos pavilhões da FENAC. Será na semana após a Cobre, em outubro. Na última semana, melhor dizendo, então. Na qual também nós vamos participar nas competições e também organizando algum espaço lá dentro. Novamente a minha escola, Guimarães Rosa, na mostra Jovem Cientista do Futuro, e também a escola do Rafael, Vale Verde. Sim, Escola Estadual de Ensino Médio Vale Verde, bairro Piratini de Alvorada, bem no fundão da Alvorada mesmo. Nos fundos da escola é um terreno baldio, assim, dá para dizer que seria quase rural. Com disputa de bairro, disputa de gangues, então é uma realidade bem difícil, violenta, e a gente consegue, com pequenas coisas, conseguir motivar os alunos a participarem. Além da robótica, eu desenvolvo um projeto de foguetes na minha escola, que eu comecei com os alunos do ensino médio, e que formando, por exemplo, assim, monitores, a gente vai passando esse projeto ao longo até chegar nos pequenininhos. Nós levamos esse projeto também para apreciação na mostra lá na UBRA, também fomos premiados também. Depois, a 5ª mostra científica, que aconteceu no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, também em Campus Restinga, coordenado também pelo nosso padrinho Robin. E chegando lá, o projeto da minha escola, com apenas 4 meses de aulas de robótica, sendo uma aula por semana, a gente conseguiu ter um bom resultado, né? Fomos premiados, para surpresa dos alunos. Olha só, não existe recompensa maior para um professor do que tu ver o sorriso no rosto de um aluno quando ele ganha uma medalha de um campeonato, por exemplo. Na outra semana, a euforia é total na escola. Se tu tinha 5 alunos no teu projeto de robótica, tu passa a ter 30, né? E aí a própria seleção, uns vão indo, vão ficando, outros vão se afirmando. Então, assim, a maior recompensa para a gente que está começando qualquer tipo é ver o aluno dizendo, adorei, foi fantástico, quero ir no próximo. Ou então, senhor, estou pensando em, de repente, já fazer, sei lá, tecnologia da informação, estou pensando em fazer eletrônica, outras coisas desse tipo. Eles pensando no futuro profissional ligado às áreas da tecnologia. Eu também tenho uma aluna, né, que o sonho da mãe dela é que ela fosse bailarina. Ela faz curso de balé. E hoje ela diz que ela quer ser engenheira eletrônica. Estraguei o sonho da mãe da menina. Algumas fotos do grupo, né? Então a gente terminou 2015 em muita comemoração, só que começou 2016. E lembra que eu falei que eu estava sozinha? Eu continuava sozinha, né? Então a gente precisa não só do apoio dos professores, das gestores, mas também precisa de uma coordenadoria que aposte no teu trabalho e que aposte no teu projeto. E o que eu disse no final do ano para a minha coordenadora? Eu preciso de ajuda. Eu continuava ainda sendo professora de história, sendo que a história é a mãe do conhecimento, mas esse conhecimento eu não tenho, né? Então eu precisava de alguém. Aí ela me disse, vê alguém que tu acha que tu consiga, né, que seja multiplicador, que tu queira que venha trabalhar contigo. Aí a gente consegue. Então, carga horária dos professores, isso também foi uma conquista da 28, né? A coordenadora bancou isso junto à SEDUC, que os professores que fizeram o curso o ano passado tivessem hora. Não adianta fazer um projeto que o professor não consiga aplicar. E ele tem que ter as horas dele fora da sala de aula, porque as crianças que fazem robótica vêm no turno inverso. Então, são crianças de várias séries. Não tem como ele atender as crianças, ele tem que ter essa disponibilidade de horas. O aumento dos multiplicadores, então isso eu consegui, né? E a nova formatação desse curso. Então, a gente mudou todo o curso de robótica, já pensando num outro futuro que vocês vão ver agora, o que aconteceu agora em 2016. Uma nova equipe, né? Aí agora eu não sou mais só, agora nós somos 3. Então, eu sou o Rafael e o Juliano. Então, eu não estou mais sozinha. O que eu digo para eles também, sempre gosto? Se eles ganharem na Mega Sena amanhã, a gente consegue, eles podem ir embora, mas eu consigo puxar de dentro da rede alguém que me ajude ainda. Então, a gente tem um grupo tão grande, tão bom, que mesmo que eles ganhem na Mega Sena, amanhã jogaram? Tá, não jogaram, então não vão sair amanhã. Então, caso eles saiam, né, eu consigo puxar da rede alguém, e era esse o objetivo, né, que a gente conseguisse, dentro da rede, ter professores trabalhando com robótica e que são multiplicadores. E ninguém ia ter, vai que eu ganho na Mega Sena, né? Então, nesse ano, a gente resolveu dividir o grupo. Então, nós vamos ter um grupo de robótica para crianças pequenas, do 1º ao 5º ano, é o RoboEd Kids, para trabalhar com as professoras do
CAT, que a gente chama Currículo por Atividades, né? Fundamental, séries iniciais, e o RoboEd livre, que agora a gente está dividindo com professores do ensino fundamental e médio. Então, aí tem toda uma metodologia, a gente não vai conseguir passar tudo, mas a ideia é que no site tem, se alguém quiser ver, as aulas estão lá. Como é que a gente trabalha com conceitos de física, com conceitos de eletricidade, como é que uma professora de terceiro ano pode montar um circuito elétrico e conseguir mostrar um circuito em série e um circuito em paralelo. No terceiro ano do ensino fundamental. Processo de eletrização. Então, está tudo lá, vocês podem olhar, tem o contato, mas continua, que senão não vai dar tempo. Então, trabalhamos dentro de 3 eixos, né? Que é a ideia de que o professor e a escola tenham um planejamento de um grupo de robótica. Como vai ser esse grupo de robótica? Vai ser no turno? Vai ser contraturno? Vai ser só uma turma? Vai ser média? Então, a escola tem que se definir para poder participar do grupo. Por adesão, claro. Eles vão ver os objetivos e vão procurar dentro da sua escola um professor que tenha o perfil. E o perfil não é o perfil que a gente imagina que seja um professor. Ele pode ser um professor de história, educação física, professor de educação de artes. Então, a gente não tem um perfil de professor. A gente tem pessoas que estão interessadas em aprender. E ele não precisa ter medo. Depois disso... Nesse caso, nós temos que deixar de ser o grupinho da exata, matemática, física e química, e ser um grupo de professores. A interdisciplinaridade que nós sempre cultuamos nas escolas, nós temos que começar a fazer com esse tipo de projetos. O professor de artes, o professor de educação física, ele é tão importante, ou até mais do que, de repente, o professor de física, ou o professor propriamente de robótica em si. Porque ele tem que planejar, ele tem que construir, ele tem que elaborar raciocínios, encontrar soluções para problemas. Então, todas as áreas, a área de linguagens, principalmente das línguas inglesa e espanhola, porque geralmente nossos tutoriais, nossos manuais são todos em outras línguas. Então, a gente tem que chamar todo esse pessoal que geralmente fica fora desse contexto e trazer para nós e para o nosso time. Por exemplo, na Escola Vale Verde, a professora que está começando a organizar junto comigo agora o trabalho junto ao Ensino Fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano, ela é uma professora de biologia. Nunca trabalhou com eletricidade, só viu alguma coisa lá na faculdade há, sei lá, quantos anos atrás. Então, ela está se dispondo, está aprendendo, está fazendo o curso conosco lá no RoboEd e está se disponibilizando. Também a professora que está trabalhando já com os pequenos, ela é uma professora de CAT, formada em pedagogia, e também está aprendendo os conceitos para passar para os pequenos. Então, assim, não precisa ser só os caras que manjam de física, de matemática e outras coisas. Pessoas das mais diversas áreas já estão contribuindo bastante nesse projeto. Então, nós temos os outros 2 eixos, que são a programação. Então, se a escola quiser trabalhar só com programação, a gente trabalha com KTurtle, se trabalha com Scratch, se trabalha com plataformas virtuais, se a escola tiver acesso à internet, Code.org, a gente tem várias alternativas, digamos assim. Programa E, tem várias coisas que a gente pode trabalhar com os professores. E os softwares gratuitos, porque a gente aqui no estado, a gente tem os netbooks educacionais e os laboratórios que vêm do MEC são Linux, né? Então, tem tudo. Tem todos os softwares educativos e muitos softwares com atividades de raciocínio lógico e que devem ser distribuídos e divulgados entre os professores. Às vezes os professores não sabem. Ah, é? Porque às vezes nem vai no laboratório. Ah, é Linux? Ah, eu não gosto de Linux. Então, mas tu já ligou o computador, tu viu o que tem. Então, é toda uma batalha diária para mostrar que o software livre, o software gratuito é o melhor. Para nós é o melhor. Ou seja, a maioria das escolas da rede pública, das nossas escolas, já tem as ferramentas disponíveis para começar os seus trabalhos. Faltava juntar as pessoas e dar aquele empurrãozinho inicial, que era motivar as pessoas para começarem o trabalho. E a construção, nós damos prioridade a reaproveitamento de materiais e peças eletrônicas. Uma das coisas que nós temos que cuidar e muito quando a gente fala é que nós não somos sucateiros, nós não somos lixeiros e nem fizemos reciclagem. Nós reaproveitamos materiais, porque nós pegamos partes que nos interessam e descartamos de uma maneira, às vezes, até imprópria. Então, nós temos que deixar que, muitas vezes, o colega, eu tenho um monte de lixo, vou te trazer. Não, bota fora, então. Manda para uma recicladora, porque é verdade. 3 semanas atrás,
Um colega me trouxe 5 computadores estragados, 4 impressoras, e enchi a casa, foi uma briga louca em casa, mas isso é peça para nós. Nós trouxemos para fazer os robôs aqui o material doado. Então nós temos que ver muito bem que tipo de material nós temos que utilizar. E dentro desses 3 eixos, voltando à hora dos eixos, cada professor ou cada escola tem a sua realidade. Tem colegas que pulam todas as 2 primeiras etapas e vão direto construir, para depois voltar a fazer o grupo e a programar. Aqui nós damos a liberdade do professor ver qual é a realidade que ele possui na sua escola, ver que tipo de aluno que tem, e ver se ele tem capacidade de atingir essas metas. Nós não impomos a ninguém a fazer, mas que ele tenha pelo menos a segurança e a potencialidade de fazer esses projetos com a gente. Então, quais são os objetivos? O que a gente busca, né? E a gente já conseguiu muitos dos objetivos, né? Formação de professores e alunos, uso e coleta de sucata, de material eletrônico, valorização da robótica livre, introdução à programação. Isso, a introdução à programação é desde o primeiro aninho até o 3º ano do ensino médio. Tá? Então, a programação é direto. O desenvolvimento do raciocínio lógico, para nós, é o principal. Criação e desenvolvimento de protótipos robóticos, desde o mais simples, aquele que não tem programação, desde que eu pegue um motor de impressora ou um motor de leitor de DVD, e eu já posso construir alguma coisa, as carcaças, né? Ou então com garrafa PET, que ele possa construir e fazer essa interação entre a força elástica e a força do vento. Então, ele vai colocar no seu carrinho de PET. Então, é conceitos de física. Exatamente. Então, kits de robótica. Então, a gente mostra os kits de robótica que estão disponíveis, claro que com Arduino, né? Que para nós é a nossa área, né? Então, a gente mostra os kits que tem Arduino e o custo de cada um. Então, quer comprar? Tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. Agora, a gente quer que vocês construam. Que vocês peguem lá uma chapa de um DVD, a gente tem um exemplo do nosso stand, pega lá uma chapa do DVD e constrói e programa em cima daquilo ali. Aí é muito mais rico, né? A gente tem também a participação em competição, então não é o foco a competição. Se a escola quiser começar a competir, beleza, a gente também não tem foco em competição. Tá, mas vocês querem competir? Não, a gente não tem foco em competição. Se a escola tiver esse foco, tudo bem. E a visitação e participação em mostras científicas. Então, a ideia da gente participar não só do FISD, mas da Mostra Tech e de outros eventos, é para poder trazer esses professores e esses alunos. Eles é que têm que mostrar o trabalho, e se vocês forem no stand, é eles que vão atender vocês. E eles vão conversar com vocês. A gente nem está no stand, veja bem, né? Nós estamos os 3 aqui, o stand está sozinho. Quem é que está no stand? Os alunos. Vocês vão bem recebidos lá. A gente tem aqui a foto dos professores construindo. Os professores têm que fazer a mesma coisa que os alunos vão fazer, eles têm que desmontar e construir, para depois eles irem lá e fazerem com os alunos. Então, a gente tem ali foto dos professores fazendo e depois os alunos na escola fazendo a mesma coisa. Então, é toda uma construção de conhecimento. Pode passar? Né? O que aconteceu com os nossos professores? Como nós temos uma grande heterogeneidade de pessoas, muitos não se lembram mais de conceitos físicos, não conseguem mais ter o raciocínio lógico. Então, nós começamos por base, dar toda a base, começar com fenômenos elétricos, com componentes, para fazer um nivelamento, para depois começar com a ideia de programar, depois a ideia de construir. Porque o que acontece muitas vezes é que o professor se sente inseguro em trabalhar com essas ferramentas porque não tem a base. Então, se tu olhar as fotos, tu vai ver, na foto anterior, que vários professores fazendo um experimentozinho simples, a alegria que eles estavam em acender um LED, pegar um motor, desmontar uma carcaça de um DVD, num CD-ROM. Então, essa ludicidade que muitos perderam, nós estamos recuperando isso. Fazendo que eles enxerguem que brincar é muito mais fácil de aprender. E não só ficar falando e falando e falando, e cobrando e cobrando e cobrando. Principalmente é aquela grande questão, se a gente vai formar multiplicadores nas escolas, esses multiplicadores têm que estar, pelo menos, ter o conhecimento daquilo que eles vão passar para os seus alunos. Ou seja, dar segurança ao professor na hora de multiplicar para os seus alunos. Né? Por exemplo, que os alunos eles nos surpreendem a cada dia. Sai cada pergunta, cada questão que tu vai realmente, assim, se tu não souber o mínimo daquilo ali, tu vai ficar extremamente embaraçado. Então, ter domínio é o principal quando a gente começa
a caminhar por esse campo assim que é tão interessante e fascina realmente os alunos. Pode passar. Pode passar. Bom, então, nós temos alguns exemplos de protótipos que a gente tem passado para os nossos professores desenvolver. Na foto da direita acima, são construções feitas de material eletrônico, né? Kits que vão ser utilizados assim já lá no nível fundamental. Mas isso é robótica? Carrinho com balão, botar uma ratoeira, carrinho de papelão com tampinha de garrafa. É ou não é? Numa sala de aula, vocês dariam esses tipos de conceitos? É essa a nossa proposta. Que eles enxerguem que uma carcaça de um DVD é o material para construir um carrinho. Pegar o motorzinho... Justamente, principalmente, incentivar no aluno aquela visão espacial da coisa. Ele olhar, de repente, um pedacinho de chapa, entender que aquilo ali dá para fazer a parte de baixo do carrinho, né? Que não precisa ter uma coisa totalmente pronta. Ele pode ter aquele insight e ver que ele pode pegar simplesmente ali a tampinha aquela do CD-ROM e fazer a base do carrinho dele. Primeiro passo, vai fazer simplesmente com motor, pilha, uma chavezinha e está pronto. Depois, num outro nível, quando ele passar, o meu, se não andar, o que houve? Aí o que ele vai fazer? Se não andar, o que vai acontecer? Deu problema, não funcionou, ele vai quebrar a cabeça até achar o defeito, por que não funciona. Aí ele vai passar para a aplicação dos conceitos físicos. Ele vai ter que questionar o professor, por que não andou? Está muito pesado, está muito leve, a correia está com pouca tensão. E aí tu começa a introduzir toda a questão, a parte conceitual da física, da matemática. Da matemática. Então essa é a proposta. Aonde botar o motorzinho? É no canto? É na parte de baixo? Matemática nas proporções? É 9 volts, é 6 volts, é 12 volts? Ele vai ter que achar essa resposta. Queimou o motor, e agora? Bota outro. Essa prática que muitas vezes nós estamos deixando que os nossos filhos ou que os nossos alunos não façam, é o que nós estamos tentando fazer. Deixar eles ser crianças, deixar eles criarem, deixar eles participarem dessas atividades e não ser pequenos adultos. E muitas vezes nós cobramos isso nas nossas salas de aula. Principalmente, uma das grandes questões que eu vejo assim pela experiência já dentro da minha escola tem que deixar os alunos meterem a mão na massa. Pega a serra, corta ferro, deixa eles soldarem, queimarem os dedos. Ou seja, é recuperar essa inteligência prática de fazer as coisas. Que devido ao avanço tecnológico nos últimos anos, o que nós vemos? Nós vemos pessoas que, o que eles fazem? Sabem fazer o quê? Manusear polegares, né? Em cima de uma telinha pequena o dia inteiro. Ou seja, chegou em casa, precisa botar um prego na parede e o cara não vai saber. Então, isso a gente tem que voltar a recuperar nos nossos jovens de hoje, que é formar cidadãos, né? Praticamente através da robótica, tentar que eles sejam o mais completos possíveis. O que é robótica livre? Trabalhar com materiais então de baixo custo. Nós da escola pública temos essa grande dificuldade de recursos, então nós preconizamos essa ideia de reutilizar o máximo possível, deixar com que os alunos então tenham a liberdade de criar, de fazer suas próprias ideias, vingarem e sejam protótipos, e de construção desses kits, utilizando toda a parte de eletrônica e de informática. Pode passar agora. Então, tampinha de garrafa, a própria garrafa, o bueiro, havia parte de caixa de gordura, isso tudo é material que nós podemos utilizar. E fazendo atividades que... Por exemplo, o amarelinho ali, está em exposição lá no nosso stand. O que foi feito? Um tablet, que ia ser sucateado. O que nós vamos fazer com ele? Vamos aproveitar de base, aproveitando as próprias baterias, e a gente vai utilizar e fazer um protótipo de robô utilizando já, né, programação, Arduino. Ou seja, aí a gente já está utilizando no nível lá já para os alunos do ensino médio. Construído pelos alunos. Totalmente de baixo custo. Rodas. Mas eu preciso de uma impressora 3D de repente para fazer uma roda? Não. Aquelas rodinhas de borracha são aqueles tampões que a gente coloca em cano de PVC, né? Para tampão. Um custo altíssimo de R$ 3,50, por exemplo.
Então tá. Então, essa é a nossa realidade, porque a questão de verbas para a gente investir em componentes a gente tem uma extrema dificuldade, então a gente acaba sendo obrigado a partir já para esse campo. E realmente os alunos eles se interessam, porque, pessoal, nessa semana a gente precisa de rodas. Gente, eles trazem tanta coisa, é só pedir que eles trazem de tudo. Tragam algum drive, tragam um DVD. Chega daqui na outra semana na aula, tu tem 30 aparelhos de DVD para desmontar. Tu chega a ter que mandar de volta. Então é o seguinte, nós vamos acelerar correndo, porque nós estamos já... Então, quais são as atividades desenvolvidas com os professores e depois, posteriormente, com os alunos, né? Demonstração dos conceitos de física, atividades práticas, vídeos explicativos, então a gente procura vídeos para que esses vídeos sejam atividades de EAD com os professores. Então, não tem porque ele ver o vídeo comigo, ele vai ver o vídeo em casa e ele vai passar para o aluno depois. Valorização dos softwares, utilização dos equipamentos da escola. Então, tudo aquilo que a escola tem. O que a escola tem de equipamento? Está guardado, está escondido? Onde é que está o equipamento? Mas a gente não usa, nem sabia que existia um netbook na escola. Vai atrás que está lá. Então, não dá para esperar passar 2 anos para depois acabar a garantia e dizer a gente não usa porque vai estragar. Então, não é nessa ideia, né? Construção pedagógica com os alunos. A gente tem algumas imagens das crianças trabalhando, então essa é uma experiência muito interessante que a gente faz nas aulas com as professoras e as crianças fazem depois. A gente tem todas as fotos que estão aí, são dos nossos alunos. As professoras vão mandando por WhatsApp, então estão mandando até agora fotos e a gente coloca as fotos, vídeos, a gente coloca tudo na apresentação. Então, que consiste a experiência? Eu tenho uma bateria de 9 volts. Olha eu de história falando em bateria, é baixo, estou podendo agora. Vamos ver se está certo, né? Eu tenho uma bateria de 9 volts. Se eu colocar o LED diretamente na bateria, ele vai estourar. Como é que eu vou reduzir essa voltagem, digamos assim? Eu preciso de um semicondutor. Então, a massinha de modelar age como um semicondutor. E a partir da massinha de modelar, a gente faz 2 tipos de circuito. O circuito em série e o circuito em paralelo. Olha aí, eu já aprendi, ó. Que maravilha. Então, vocês imaginem a alegria dessas crianças fazendo acender a luz. As luzinhas acendem, aquela festa, né? Aquele carrinho lá totalmente de papelão, né? Até a engrenagem é feita de papelão. A professora pegou a ideia na internet e elas levam os carrinhos. Senhora, não foi a senhora que fez nada, professor, esse foi seu marido que fez. Não, fui eu que fiz. Pode passar. Nós temos umas feiras de ciências que eles estão participando, então tem agora o grupo da robótica. Todo mundo quer fazer parte do grupo da robótica. Quem não quer participar do grupo da robótica? De alguma forma, né? Então, a gente tem os alunos trabalhando com os netbooks. Na Escola Vale Verde, nós temos todo ano uma feira de ciências. Então, esse ano, depois que a gente começou o projeto de robótica, o número de experiências envolvendo conceitos de eletricidade, conceitos físicos, aumentou espantosamente. O interesse dos alunos pela área das ciências e da física em si, e até projetos de robótica de alunos que não fazem parte do grupo, já estão sendo desenvolvidos. Pode passar. A experiência que eu falei da massinha de modelar, a experiência com a eletrização, então as professoras mandam as fotos, próximo, e essa é a mensagem que a gente vai deixar, que eu acho que a última frase resume bem o que eu penso, pelo menos, né? Que todo mundo constrói para todos. Então, a gente fala, às vezes, eu estou pensando agora em Revolução Francesa, né? Pensando em França, e a Revolução Francesa tem 3 palavras que é o que a gente busca: liberdade, igualdade e fraternidade. Eu acho que é o que falta na educação, né? Uma revolução na educação começa com essas 3 palavrinhas. Que eu tivesse liberdade de escolha, igualdade de oportunidade para todos os alunos e, principalmente, né, que eu possa compartilhar isso com vocês. Então, pode passar mais um. Está lá o nosso site. Se alguém quiser pegar o material, distribuir, divulgar, começar um trabalho na escola. As nossas aulas, nesse ano, estão até a aula 6, mas elas vão chegar até 10, 12. Então, se entrar agora lá, a aula é até 6. Porque a gente começou a formação agora. Que a gente começou a formação com esse grupo? Foi em maio, abril? Foi em março. Então, esse grupo é novo e a ideia de se postar as atividades e o que a gente está fazendo foi nova também. Então, lá está a aula do Kids, até a aula 5 e a aula do Livre até a aula 6. Fiquem à vontade para entrar lá, olhar, pesquisar, tem o contato. E
Agradecemos a oportunidade e esperamos encontrá-los no nosso site. Bom, deixar com uma frase também. Contra os males da ignorância, o conhecimento é a melhor solução. Então, para quem quiser vir para o nosso time, o time da Robótica Livre, onde nós compartilhamos ideias, não somos detentores do conhecimento, onde nós compartilhamos conhecimento, venha, é muito interessante, é muito gratificante o resultado dos alunos. E nos encontramos, de repente, em alguma competição, alguma mostra, alguma feira. Obrigado por todos terem vindo nessa tarde, terem nos escutado. E um bom fim de semana a todos. Só gostaria de agradecer a oportunidade e pedir que, caso alguém tenha alguma ideia para compartilhar, essa é a nossa grande missão, é a liberdade. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem feito, a gente procura compartilhar com todos e gostaríamos, quem tiver qualquer ajuda também pode oferecer para nós, será bem-vindo. Visite o nosso estande também, por favor, lá no fundo, né, das áreas das tecnologias da educação. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Alguém quiser fazer pergunta, estamos aqui à disposição. Conhecer mais alguma coisa? Oh. Boa tarde a todos. Gostaria de saber, vocês falaram que traz mais os alunos para essa prática de usar a serra. Eu não sei se, como vocês controlam esse ambiente, pode ser algo até perigoso e se não teve resistência dos pais, falar, não, meu filho vai mexer com a serra na escola. Não, normalmente, como nós fazemos isso? Quando tu está organizando um projeto de robótica na escola, sugerimos que você faça uma reunião, primeiro selecione os alunos, faça uma reunião, chame os pais, tá? Explique toda a proposta para os pais e o que vai ser feito. Olha, o seu filho vai mexer com materiais que ele não está acostumado, mas ele vai aprender e vai ter a supervisão do professor em si. Nós fazemos dessa forma. Então, assim, materiais de EPI também se sugere que, obviamente, né, todos os alunos usam. Tá? Então, assim, é uma coisa feita, é direcionada, também não é totalmente assim livre. Olha, façam, né? Mas tu fica ali supervisionando o aluno, ensina o aluno a fazer. Tá? Então, a gente é feito tudo de forma com a mais absoluta segurança. Eu tenho uma outra experiência com alunos de sexta série, que agora é sétimo ano, né? Eu fiz uma reunião com os pais deixaram tranquilamente, pode cortar, pode fazer. Eles ficaram bem contentes. Na primeira aula de solda, foi aquela festa. Um se queimou, foi aquela risada todo mundo. O outro se queimou, foi aquela risada. Aí um não se queimava nunca. Sabe o que fizeram? Pegaram e queimaram o guri. Porque ele era bem... Tinha destreza porque o pai era soldador e já tinha ensinado ele. Então tu vai pegar essas potencialidades muitas vezes e é uma festa eles brincarem com essas ideias. Porque muitas vezes os pais castram isso em casa. Ele tem que ir no inglês, tem que ir no judô, e tem que ir fazer isso, aquilo. Mas ir brincar com essas coisas mais não se brinca mais. Certos tipos de brincadeiras que nós tínhamos na nossa época, os mais velhos, não se tem hoje. As meninas é um grande complicador para nós, porque os pais não deixam elas fazerem umas bonecas diferentes. O aluno quebra o carrinho, faz um carrinho cheio de dificuldades, coisas, pai, vai ser engenheiro, vai ser o cara. A menina que pega e faz uma bonequinha monstro, é loida. Ou, pai, eu quero consertar o abajur. É coisa de homem. Não pode mexer. Essa vivência nós não estamos mais deixando os alunos terem. E se a gente castrar isso, é muito mais complicado. Outra questão, quando tu começa a deixar com que o aluno faça, bote a mão na massa, tu começa a descobrir talentos nos teus alunos. Aí tu começa a ter uma visão do teu grupo. Bah, aquele cara ali, ele é muito bom em coisas mecânicas, né? Cortar madeira, dobrar chapa, soldar. Tem um outro aluno que não. O outro aluno gosta, de repente, ele começa a ver, não gostou daquilo ali, vai passar só para a área da programação. E aí tu começa a descobrir os talentos dentro do teu grupo, dessa forma. E também novas potencialidades. Tem o cara que nunca, de repente, fez nada. Ele fez uma vez, gostei, é aqui que eu vou ficar. Então isso é importante para tu descobrir, dentro do teu grupo de alunos lá
na tua sala de aula todas as potencialidades deles. E aí entra o papel do professor, de mediar. Cara, tu gostou disso aí? Né? Continua, segue fazendo isso aí. Tu está incentivando o aluno, de repente, a ele definir e decidir qual vai ser a profissão do futuro dele. Esse é o grande lance. Bom, infelizmente terminou o nosso tempo. Se algum colega, algum amigo queira conversar com a gente lá fora, o nosso stand, ou ali na competição de robótica que vai acontecer agora, a etapa final, nós estamos à disposição. Novamente, obrigado a todos. Muito obrigado, boa tarde.